Bom dia, amores! Hoje nós vamos estudar as expressões numéricas. O que são as expressões numéricas? São sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Então, não podemos resolver uma expressão numérica da forma que a gente deseja. Tem uma ordem para a gente resolver as operações. Para encontrar sempre um mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas. Mas qual será essa ordem? Como é que a gente resolve uma expressão numérica como esta aí da figura? Vamos aprender agora. Temos aqui o exemplo de uma expressão numérica. Numa ida ao supermercado, Janaína percebeu que os morangos eram vendidos em caixas avulsas ou em embalagens com 4 caixas. Então ela pensou como poderia comprar 14 caixas usando as embaladas e as avulsas, ou seja, que estão soltas. Olha o que ela disse. Comprando 3 embalagens com 4 caixas e 2 caixas avulsas, terei 14 caixas. Então, Janaína pensou em uma forma de calcular 14 caixas. Ela montou uma expressão numérica. Vamos ver. Então, vamos ler novamente. Comprando 3 embalagens com 4 caixas e 2 caixas avulsas, terei 14 caixas. Vamos ver? Primeiro, ela disse 3 embalagens com 4 caixas. Então, essa frase é a multiplicação. 3 embalagens vezes 4 caixas que tem dentro de cada embalagem. 3 vezes 4. E depois ela disse e 2 caixas avulsas, ou seja, isso representa mais 2 caixas. Então, no total, como é que ficou a expressão numérica que Janaína elaborou no mercado? 3 vezes 4 mais 2. Então, ela fez uma continha para obter 14 embalagens de morango. 3 embalagens vezes 4 caixas em cada uma, mais 2 caixas avulsas. Essa foi a expressão numérica que ela obteve no mercado. Como é que vamos resolver uma expressão numérica? Vamos aprender agora. Devemos seguir uma ordem para resolver as operações. Em primeiro lugar, devemos resolver sempre as operações de multiplicação ou divisão, na ordem em que aparecem na expressão numérica, da esquerda para a direita. Então, quem aparecer primeiro, ou a multiplicação ou a divisão, é essa que você vai resolver. E em segundo lugar, depois que você terminou de resolver todas as multiplicações e divisões que tiverem na expressão, aí sim você vai resolver a adição ou subtração, na ordem que aparece também. Então, vamos lá. Temos um exemplo aqui. 3 vezes 4 mais 8 dividido por 2 menos 3 mais 1. São várias operações e a gente precisa resolver na ordem que a gente acabou de aprender. Então, primeiro resolveremos as multiplicações ou divisões. Eu destaquei aí de vermelho quais são as operações que nós temos de multiplicação e divisão para você enxergar. As outras são adição e subtração. Então, nessa ordem que aparece, nós vamos resolver primeiro a multiplicação. É a continha que aparece primeiro. Depois que a gente resolver essa multiplicação, a gente resolve a divisão, que é a que aparece em segundo lugar. Então, vamos lá. Na ordem que estão aparecendo, da esquerda para a direita, né? Quem vem primeiro é a multiplicação, então vamos resolver ela primeiro. 3 vezes 4 dá 12. Pronto, resolvemos a multiplicação primeiro. E agora vamos repetir todo o restante. Mais 8 dividido por 2 menos 3 mais 1. E agora vamos resolver a divisão. Repetimos o 12 e vamos resolver a divisão. 8 dividido por 2, 4. Repetimos o restante da expressão, menos 3 mais 1. Pronto, o que sobrou agora? Sobrou para nós 12 mais 4 menos 3 mais 1. São operações de adição ou subtração. Então, vamos resolvê-las na ordem que elas estão aparecendo. Primeiro a adição, depois a subtração, por último a adição novamente. Então, vamos lá. 12 mais 4, 16. E vamos agora repetir o restante. Menos 3 mais 1.
Agora, nós temos 16 menos 3 mais 1. Vamos seguir resolvendo na ordem que está aparecendo, a subtração primeiro. 16 menos 3 dá 13. Repetimos o restante, mais 1. E agora só sobrou uma operação, vamos resolvê-la. 13 mais 1, 14. Assim, nós chegamos no resultado da nossa expressão numérica, resolvendo na ordem que aprendemos. Primeiro, multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. Depois que terminarmos todas as multiplicações e divisões, aí sim, resolveremos adição e subtração na ordem que aparece. E quando aparecem os sinais de parênteses, colchetes e chaves, o que a gente faz? Nessa expressão que acabamos de resolver, não apareceu nenhum desses sinais, né? Bom, primeiro vamos pensar, esses sinais servem para quê? Por que será que eles estão em uma expressão numérica? Parênteses, colchetes e chaves. Usamos esses sinais quando precisamos efetuar, primeiro, uma adição ou subtração antes de uma divisão ou multiplicação. Então, muitas vezes, a gente vai precisar resolver a soma e subtração primeiro. Para isso, a gente precisa colocar essa operação dentro de parênteses, ou colchetes ou chaves, para indicar que aquela operação precisa ser resolvida primeiro e depois serão resolvidas a multiplicação e divisão. Só nessa situação é que usamos esses sinais. Vamos ver um exemplo. Eu tinha 10 reais e gastei 4. Depois dividi o troco com meu irmão, ou seja, dividi por 2. Com quanto eu fiquei? Vamos escrever uma expressão numérica para essa situação. A primeira frase diz, eu tinha 10 reais e gastei 4, então vai ficar 10 menos 4. Menos 4 representa o que eu gastei, menos subtração. Depois dividi o troco por 2, dividido por 2. Ok, escrevemos 10 menos 4 dividido por 2. Se deixarmos sem parênteses, resolveremos primeiro a divisão. Foi o que a gente aprendeu, né? Resolver sempre divisão ou multiplicação primeiro. Como é que ficaria? 4 dividido por 2, 2. E o 10 que está na frente a gente repetiu, né? 10 menos 4 dividido por 2, 2. Que ia dar 8, né? 10 menos 2. Mas isso está errado. Não está seguindo a ordem que o problema descreve, não é isso? O que o problema está dizendo? Eu tinha 10 reais e gastei 4. E não foi isso que a gente fez agora nessa operação. A gente primeiro fez a divisão e depois a subtração. Ou seja, vamos colocar a primeira operação dentro dos parênteses, porque é ela que eu vou resolver primeiro. E o parênteses vai indicar isso, que aquela operação será resolvida primeiro. Isso indica que a operação que vamos resolver primeiro está dentro do parênteses, ou seja, sempre que aparecer parênteses, colchetes ou chaves, a operação que você irá resolver primeiro é a operação que está dentro daquele sinal, dentro dos parênteses. Seguindo a ordem que nós aprendemos, ok? Então, você vai olhar para o parênteses e ver quem está ali dentro. Se tiver várias operações, você vai resolver primeiro as multiplicações e divisões, e depois adição e subtração. Então, 10 menos 4, 6. Repetimos o restante, dividido por 2. E 6 dividido por 2, 4. Ou melhor, 3. 6 dividido por 2, 3. Tá errado esse número 4, tá bom? 6 dividido por 2, 3. Então, a nossa resposta, resolvemos primeiro dentro do parênteses. Então, quando aparecem esses sinais em uma expressão numérica, nós resolvemos na seguinte ordem. Primeiro, resolvemos as operações dentro dos parênteses. Depois que resolvemos tudo dentro dos parênteses, resolveremos o que estiver dentro dos colchetes. E depois que resolvermos tudo dentro dos colchetes, aí sim resolveremos tudo que está dentro das chaves. Por que a gente faz isso? O objetivo é eliminar esses sinais. Então, quando nós resolvemos tudo que está dentro do parênteses, nós escrevemos a resposta embaixo e eliminamos o parêntese, porque nós já resolvemos o que estava dentro dele. E assim na sequência, depois resolvemos os colchetes, eliminamos os colchetes. E por último, resolvemos as chaves e eliminamos essas chaves, para que o nosso resultado seja um único número. É o resultado da expressão numérica, é um único valor.
Depois que resolvemos as operações dentro dos sinais, nós os eliminamos. Vamos fazer isso agora. Temos aqui uma expressão numérica, onde aparecem um parênteses. Então, quem nós resolveremos primeiro? Sempre quem está dentro do parênteses, que é a operação 5 menos 3. Por isso que o parênteses está aí, presente, para indicar que ele é que será resolvido primeiro. Vamos lá. Então, o restante a gente vai repetir. 2 mais, repetimos, 2 mais. E resolvemos o parênteses. 5 menos 3, 2. Repetimos o restante, vezes 4. Pronto. Ficamos com essa expressão, 2 mais 2 vezes 4. E agora, quem é que nós resolvemos? A adição ou a multiplicação, nós já aprendemos que resolvemos primeiro a multiplicação. Então, vamos lá. Repetimos o que vem antes, 2 mais, e resolvemos. 2 vezes 4, 8. Então, sobrou 2 mais 8. Agora, a gente pode somar. 2 mais 8, 10. Pronto, o nosso resultado é este, resolvendo primeiro os parênteses. Vamos para mais um exemplo. Neste exemplo, nós temos parênteses, colchetes e chaves. Seguindo a ordem que está aqui do lado esquerdo, vamos resolver primeiro quem está dentro do parênteses. E o restante da expressão você vai repetir. Escreve no seu caderno repetindo até chegar nos parênteses. Pronto, repetimos. Agora, vamos resolver o parênteses. 15 menos 7, quanto é? 8. E o que a gente faz com o parênteses? Não escrevemos mais, ele já foi eliminado, porque nós já resolvemos a operação ali dentro dele. Então, não precisamos usar mais os parênteses, nós já resolvemos. Então, 15 menos 7, 8. Repetimos o restante da expressão, ó. Colchetes menos 8 chaves. Pronto. O que sobrou agora? Já eliminamos parênteses, vamos eliminar agora, em segundo lugar, os colchetes. Vamos lá. A operação dos colchetes é 14 mais 8. Vamos repetir toda a expressão numérica até chegar no colchete, tá bom? Repetimos. Vamos lá? 14 mais 8, 22. Eliminamos os colchetes, porque já resolvemos a operação dentro deles. Pronto. Repetimos o restante, ó. Menos 8 chaves. Não esqueça de repetir o restante da expressão numérica. Pronto, o que temos agora? Já eliminamos parênteses, colchete, só sobrou as chaves, estão vendo? Então, vamos resolver as operações dentro das chaves. Bom, mas nós temos duas operações, temos mais e temos menos. Quem a gente resolve primeiro? A gente já aprendeu que quando nós resolvemos mais ou menos, a gente resolve na ordem que aparece, né? Quem está aparecendo primeiro aí dentro das chaves é o mais, então vamos resolver a adição. Quem está fora do colchete? 3 mais... A gente repete, tá bom? 3 mais. Vamos resolver primeiro a adição. Nesse caso, a gente repete, sim, as chaves, porque tem duas operações para a gente resolver dentro das chaves, né? A gente resolve uma e depois a outra. Então, ainda precisamos das chaves aqui embaixo. Então, abrimos as chaves aqui. 5 mais 22, 27. Ok, vamos repetir o restante. Menos 8, fecha as chaves. Agora, só temos uma operação dentro das chaves. Vamos seguir resolvendo. Repetimos 3 mais. Agora, não precisamos mais das chaves, porque a gente já vai eliminar ela, né? Só tem uma operação. 27 menos 8, 19. Pronto, já eliminamos as chaves. Sobrou uma última operação. 3 mais 19, vamos somar. Isso vai dar 22. Então, nosso resultado é 22. Seguindo a ordem de resolver, primeiro quem está no parênteses, depois quem está dentro do colchete e depois quem está dentro das chaves. Dessa forma, a gente elimina esses sinais e conseguimos encontrar o nosso resultado da forma correta. Resumindo, o que nós aprendemos até aqui? Devemos seguir uma ordem para resolver as operações em uma expressão numérica. Resolvemos na ordem: primeiro, parênteses, segundo, colchetes e terceiro, chaves, se eles aparecerem na expressão numérica. Bom, e dentro desses sinais, o que a gente resolve primeiro? Quais operações? Sempre resolveremos primeiro multiplicações ou divisões, na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. Depois que resolvemos todas as multiplicações e divisões, aí sim nós resolveremos adição ou subtração, na ordem em que aparecem. Assim, você consegue encontrar o seu resultado da forma correta. Então, anote este slide no seu caderno. Dá uma pausa aí agora
e copie tudo que está aí no quadro, ok? Para você não esquecer mais. Vamos praticar? Leia o problema e escreva a expressão numérica que ele descreve. Depois resolva, usando os sinais se for necessário, certo? Então, vamos lá. Subtrair 7 de 13 e dividir o resultado por 3. E somei 1. Em seguida, dividi tudo por 3. Nós temos várias operações que esse problema descreve. Vamos analisar cada pedacinho, tá bom? Primeiro, subtrair 7 de 13. Então, o número maior é 13, ele vem primeiro, para a gente fazer a subtração, não é isso? 13 menos 7. É isso que esse pedacinho está dizendo. Vamos para o próximo. Dividir o resultado por 3. Escrevemos a divisão, dividido por 3. Em seguida, somei 1. Então, é a operação mais 1. E por último, dividir tudo por 3, dividido por 3. Pronto, escrevemos a expressão numérica. Precisamos agora analisar se a gente vai precisar usar parênteses, colchetes ou chaves, tá bom? Vocês se lembram quando é que a gente usa parênteses? Quando precisamos resolver uma adição ou subtração antes da divisão e multiplicação. Para isso, a gente coloca essa operação de soma ou subtração dentro do parênteses. Vamos ver? O que o problema diz? Vamos ler de novo. Subtrair 7 de 13. Depois é que eu dividi o resultado por 3. Significa, então, que a subtração eu vou resolver primeiro, antes da divisão. Então, a subtração precisa estar dentro do parênteses. Segundo a frase, primeiro resolveremos a subtração, depois a divisão. Por isso, colocamos os parênteses. Ok. Vamos analisar o restante, se precisa novamente de algum sinal. Depois que eu dividi o resultado por 3, somei 1. Ok, até aqui não precisa, por quê? A divisão vai ser feita primeiro, né? Segundo a ordem que a gente aprendeu. Dividido por 3, depois somei 1. Ok, então eu não preciso colocar a adição dentro do parênteses, ok. Em seguida, dividi tudo por 3. Sempre que disser dividir tudo por 3, você vai usar um sinal. Por quê? Significa que depois que você resolveu tudo que vem antes, é que você vai dividir por 3. A frase final é dividir tudo por 3. Significa que tudo que vem antes dessa divisão por 3, você vai resolver primeiro. E, por último, você vai dividir por 3. Então, sempre que vier essa palavra tudo, significa que o que vem antes daquela operação, você vai colocar dentro de parênteses, colchete ou chaves. Observe, nós já temos um parênteses. Então, tudo que vem antes da última divisão por 3, eu vou precisar colocar dentro de um sinal. Se eu já tenho um parênteses, o próximo sinal que a gente vai usar é o colchete. Olha como vai ficar. Então, tudo que vem antes da última divisão, eu coloco no colchete. Segundo a frase, só no final é que resolveremos a divisão. Então, vamos colocar tudo que vem antes dentro dos colchetes, pois já usamos os parênteses. Então, vamos ler novamente o problema? Subtrair 7 de 13 e dividir o resultado por 3. E somei 1. Em seguida, dividi tudo por 3. Então, a última operação é dividir por 3. Só que para dividir por 3, primeiro você tem que resolver tudo que vem antes. Por isso, esse tudo está dentro do colchetes, porque o colchete indica que você vai resolver aquilo ali primeiro e depois é que você vai dividir por 3, ok? Então, assim ficou a nossa expressão numérica. Então, leia com bastante atenção antes de você montar a sua expressão. Agora, vamos resolver do jeito que a gente aprendeu. Quem a gente resolve primeiro? Parênteses. Então, repetimos o colchete que está ali na frente e resolvemos o parênteses. 13 menos 7, 6. E o resto, vamos repetir. Repetimos todo mundo. E agora, vamos analisar o que sobrou. Sobrou para a gente colchetes, então dentro dos colchetes nós vamos resolver ali primeiro. Dentro dos colchetes, qual operação a gente resolve primeiro, a divisão ou a soma? A divisão. Então, vamos resolver a divisão primeiro. Como nós temos duas operações ali dentro, a gente ainda vai repetir o colchete, tá bom? Repetimos. 6 dividido por 3, 2. Vamos repetir o restante da expressão. Mais 1, fecha colchetes, não esqueça de fechar os colchetes, dividido por 3. E agora, ainda tem a operação no colchete, vamos resolver.
sem repetir os colchetes agora, porque agora a gente já vai eliminar eles, né? 2 mais 1, 3. Repetimos quem? A divisão por 3. Não usamos mais colchete, porque nós já resolvemos todo mundo que estava ali dentro. O que sobrou? 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, assim a gente resolveu nossa expressão usando os sinais de parênteses, colchete ou chaves da forma correta. E agora vocês vão praticar fazendo a nossa atividade de hoje. Estaremos usando agora o módulo do bimestre 4, ok? O 4. E a tarefa será na página 5. Você vai fazer os cálculos no seu caderno, tá bom? Porque no livro não tem espaço de fazer os cálculos. Aí lá no livro você bota só o resultado, tá bom? Atenção! As questões com multiplicação e divisão de números decimais, você usa a calculadora, tá bom? Tem algumas questões aí na página 5 que tem os números decimais. Adição e subtração, vocês já aprenderam a fazer, né? Com números decimais. Mas quando aparecer aí alguma multiplicação ou divisão, você usa a calculadora nesse pedacinho, tá bom? Para fazer essa continha, certo? Porque a gente ainda não aprendeu isso, tá bom? E vocês vão enviar para o portal até o dia 11/11, até quarta-feira que vem, tá bom? Vocês têm uma semana para resolver, então não deixe acumular as tarefas. E se precisar, pode vir falar comigo. Amores, um beijo bem grande para vocês. Um abraço também muito grande, estou com muitas saudades. Um beijo e até a próxima aula!